Senhor, em nome de Jesus, Pai, que a tua guarda, os teus anjos, Pai, sejam acampados nesse local agora, Senhor. Toda influência interna e externa, Pai, seja bloqueada, paralisada, cancelada, repreendida na autoridade do nome de Jesus. Declara a tua guarda, o teu poder, o teu reino, Pai, estabelecido os teus anjos que está a nosso dispor, Senhor. Que se manifesta nessa noite, Pai, guardando os quatro cantos desse local, tanto dessa dimensão como da de outra, em nome de Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Abra suas palavras em Isaías 46, 9 e 10. Vai vir mais alguém da sua família? Vamos chamar, vamos chegar aqui agora. Isaías 46, 9, versículo 10. A gente vai falar sobre o reino, que é da base do reino para vocês aqui. E não tem como falar do reino sem não falar esse versículo. Isaías 46, versículo 9 e 10. A palavra diz assim: todos encontraram? 46. Versículo 10 e 9. 9 e 10. Diz assim: lembre-se das coisas passadas, das coisas muito antigas. Eu sou Deus, e não há nenhum outro. Eu sou Deus, e não há outro nenhum como eu. Desde o início faço conhecido o fim. Repete comigo: desde o início, faço conhecido o fim. Só até aí. Desde os tempos remotos, e o que ainda virá, e digo, repete comigo isso: o meu propósito ficará de pé, e farei tudo que me agrada. Muita gente está aterrorizado, apavorado com o que está acontecendo no mundo. Rumores de guerra, Estados Unidos entrando em guerra com Israel, apoiando Israel na guerra, e nisso, desse apoio, muitos inimigos já estão se levantando, está tendo uma movimentação, mas não é o fim. A gente tem que entender isso. Ou nós acreditamos no que a palavra diz, ou nós acreditamos nas interpretações humanas. E eu digo para vocês, fica com o que a palavra diz. Quem está falando aqui é Jeová, é o nosso Pai, que ele anuncia o fim desde o quê? Do início. Então, se queremos entender o fim, não é indo para o Apocalipse, é indo para o início de todas as coisas. Está bem claro para todo mundo isso aqui? Sim. Porque é isso que o Senhor fala. Então tem que ir para Gênesis, que é o início de tudo. E o fim é uma próxima etapa. É uma nova eternidade que se inicia. Porque eternidade são tempos, de eternidade a eternidade. Então a gente vai dar um pulo para uma nova era, um novo início do governo de Deus sobre toda a existência. Então não é o fim, é o fim desse tempo. É o fim dessas coisas, das profecias, daquilo que foi profetizado. Então vamos para o início. Abra sua Bíblia, onde se fala tudo. Gênesis capítulo 3, do versículo 1 ao 24. Eu vou passar para vocês aqui, nessa noite, aquilo que eu passei na imersão. Eu quero dar uma base, porque muita gente fala do reino e não entende o reino. Então temos que entender que quando o Senhor voltar montado num cavalo, repete comigo, ele virá como foi nos dias de Noé. E eu pergunto para você, nos dias de Noé, quem que foi tirado da terra? Os ímpios. Não acreditamos em fábulas. O apóstolo Paulo fala: deixa as fábulas, porque se o Senhor fosse arrancar a igreja dele, isso vai dar um choque em vocês. Mas abra a mentalidade de vocês, para vocês entenderem o reino. Se fosse para ter
o Senhor arrancar o povo dele da terra, ele diria: eu viria como foi no dia de Elias, ou eu viria como foi no dia de Enoque. Mas ele está dizendo: a minha vinda será como nos dias de Noé. E como aconteceu no dia de Noé, vai acontecer na vinda dele, exatamente nesse tempo. Nos dias de Noé, da mesma forma, dava em casamento, se casava, se comprava, se vendia, e aconteceu que o Senhor veio e exterminou os ímpios. Quem que permaneceu na terra? Os justos. Quem foram os justos? A família de quem? De Noé. Foram os únicos. Ok? E não vai ser muito diferente, porque a palavra nos garante que no fim dos tempos, se possível, até os eleitos seriam enganados. Vocês estão prestando atenção? Eu estou aqui para ensinar vocês também. Então vamos para Gênesis entender o que aconteceu em Gênesis. Porque aqui, repete comigo, Deus tem um propósito. Deus tem um propósito Eterno. E a salvação, a cruz, ela faz parte. Mas ela não é a plenitude do propósito de Deus. É a porta de entrada para o reino. Presta atenção, não se escandalize. Gênesis capítulo 3, versículo 1. Todos estão acompanhando? Amém. Diz assim: a serpente era o mais astuto de todos os animais do campo que Deus havia feito. E aconteceu que ela questionou com a mulher. Eu vou ler aqui na minha tradução aqui que é melhor. Ora, a serpente era mais astuta que todas as animarias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E essa disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem tocarei neles, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis. Presta atenção, essa declaração, certamente não morrereis, repete comigo, ela é uma heresia. O que é uma heresia? A verdade levemente distorcida. E o que a serpente estava falando aqui, certamente não morrerei, você vai ouvir algo aqui que vai te escandalizar. Isso, repete comigo, isso era uma verdade. O homem não ia morrer. E a mulher não ia morrer. Presta atenção, a gente vai chegar lá, vai guardando aí. Porque Deus sabe, no dia que dela comerdes, se abrirão vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Isso é outra realidade. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estava nu. E coceram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim, pela viração do dia, esconderam-se Adão e a sua mulher da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus Adão e disse: onde estás, Adão? Deus faz uma pergunta: onde estás, Adão? Adão saiu, Adão perdeu aqui o governo do reino de Deus sobre toda a terra. Presta atenção, para Deus um dia é o quê? 1000 anos. E 1000 anos é o quê? Um dia. Repete comigo: Adão governou sobre a terra 1000 anos. Um dia para Deus. Quantos entendem? 1000 anos para nós. Nesse exato momento que ele come da árvore do conhecimento do bem e do mal, os olhos dele se abrem. Repete comigo: Deus é o único ser que conhece o bem e o mal, e permanece eternamente no bem. Quando sabe que lá em Isaías Deus fala: eu crio o bem e o mal, eu faço todas as coisas, eu sou o Senhor Deus. Então ele é o único ser que conhecia o bem e o mal. Ele sabia que o homem caído com a natureza carnal tenderia muito fortemente para o lado do mal. Ok? Então Deus falou: não come da árvore do conhecimento do bem e do mal. Além do mais, repete comigo: Deus ele não tira o direito de escolha. Ele é rei, não imperador.
Se Deus cria um paraíso que Ele não põe uma porta de saída, esse lugar não é um paraíso, é uma prisão. Quantos entendem isso? Se Deus deu direito até para os anjos fazer escolha, Ele deu, porque Ele é criador, Ele dá para o homem também. Ok? A rebelião se deu no céu, por escolha própria dos anjos, do querubim e da quinta parte que escolheu se rebelar contra o Senhor. Então, se Deus ele cria algo e não coloca uma porta de saída, para que o homem tenha direito de escolha, Deus disse, não come, não falou mais. Deus não falou todo dia, não come, não come, não come, não come. Ele só deu uma instrução. E disse para não comer, come de tudo, só não come dessa árvore, do conhecimento do bem e do mal. Então a árvore é a porta de saída. Deus, ele respeita o livre-arbítrio e o direito de escolha de cada um de nós. Por isso que ninguém tem o direito de tirar o livre-arbítrio de você. Por quê? Porque nem Deus faz isso. Ok? Deus sempre respeitou o livre-arbítrio. Caim, o mal já está à porta, domina o mal, tenha fruto do Espírito Santo, domínio próprio. Caim não quis, foi lá e matou o irmão e Deus não impediu. Presta atenção. O povo, quando atravessa o Jordão e tem a terra prometida, ele pegou 6 povos, 6 líderes de uma tribo, 6 líderes de outra tribo, e falou assim: vocês vão para o Monte Ebal e declarar toda a maldição, você vai para o Monte Gerizim e declara todas as bênçãos. Atravessa o povo e coloca o povo no meio do caminho para escolher aonde que eles querem. Então o direito de escolha sempre existiu e sempre vai existir. O Senhor não forçou ninguém a aceitá-lo. E nós já vimos que não somos nós que aceitamos, é Ele que nos escolhe. Porque a religião fala, aceita Jesus, mas não é assim. Jesus disse, não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi e vos nomeei para que vades dê fruto, a fim que o seu fruto permaneça, e tudo que fizer prosperará. Então a gente tem que entender que a religião ela cria jargões religiosos, a qual não são a verdade. Não é nós que aceitamos o Senhor, é o Senhor que nos chama. Ou nós vamos crer na palavra de homens, fábulas, ou nós vamos crer no que o Senhor disse. João 15,16, não me escolheste vós a mim. Por que a gente fica, aceita Jesus? Se o Senhor não toca no coração da pessoa, não adianta você falar. Esquece isso. Entende? Mas se você escolher ficar com os jargões da religião, é um direito seu. Agora, se você quiser ficar com o reino, daquilo que o Pai fala, daquilo que o Jesus fala, aí é uma escolha sua também. Eu indico que vocês façam isso. Analisa o que está escrito. E seja o vosso culto racional. Pensa, questiona. Jesus, com 12 anos, estava no templo questionando os sacerdotes. Repete comigo, questionar. É diferente de interrogar, de ficar fazendo interrogações, questionamentos, entendeu? Algo que é negativo. Quando você está interrogando uma pessoa, você quer saber. Quando você está questionando, já muda o foco. Então veja, aonde estás, Adão? E não foi para isso que eu te chamei. Essa pergunta Deus faz toda vez na palavra quando alguém está fora do propósito. Aonde estás? Então, se Deus nos chama para algo e nós saímos fora do propósito, Deus vai falar, aonde estás, Marcel? Ok? Percebe que a palavra narra que, repete comigo, todos os dias. Todos os dias. O Senhor Vinha falar com Adão. Então a gente vê aqui, já desde o início, um governo de Deus com o homem em plena intimidade. Ok? Deus governando juntamente com o homem. Repete comigo, a terra foi entregue para o homem. Matéria, corpo. Vamos entender. Continua aqui. E ele disse, todos estão acompanhando? Chamou o Senhor Deus Adão e disse-lhe, onde estás? E ele disse, ouvia tua voz soar no jardim, e temi, porque estava nu, e escondi. Abre um parênteses aqui, repete comigo, a primeira vez o sentimento, medo é manifestado na terra. Isso não existia.
Todos sabem que o medo é o contrário da fé. Sem fé é impossível o quê? Agradar a Deus. Medo é o polo negativo. A fé é o polo positivo. Jesus, a palavra narra, que foi impedido de fazer milagres por conta da incredulidade do povo. Então, sem fé, repete, sem fé, é impossível, agradar a Deus. Adão estava totalmente fora da fé porque ele já tinha conhecido o bem e o mal e ele teve medo, o sentimento de medo se penetrou em Adão e ele se escondeu de Deus. Repete comigo, o medo. O medo Faz. eu e você se esconder de Deus. E Deus tem que perguntar onde está. Alguém já experimentou alguma depressão na vida? Eu experimentei uma semana de pânico. A gente fica totalmente fora da posição que Deus nos chamou. Completamente. E Deus tem que vir como Ele veio e falar: onde estás, Marcelo? Sai daí que não foi que eu te chamei para ficar aí. Você está entendendo? Então, isso aqui, aonde aconteceu? Lá com o bendito do Adão. Com Elias também. Com Elias, mas o início foi aqui. A primeira vez que manifesta medo na terra foi com Adão. E ele disse: ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e escondido. E Deus disse: quem te mostrou que estava nu? Comeste tu da árvore que te ordenei que não comesse? Com oração, Deus pergunta para ele. Deus sabe, né? Mas pergunta. Então disse a Deus: a mulher que tu me deste como companheira, ela me deu da árvore e comi. E disse o Senhor Deus à mulher: por que fizesse isso? E disse a mulher: a serpente me enganou e comi. Repete comigo: Davi era um homem segundo o coração de Deus. Alguém sabe responder por quê? Deixa as pessoas novas que estão aqui responder. Alguém sabe de vocês que estão vendo pela primeira vez isso? Por que Davi tinha um coração segundo o coração de Deus? Eu acredito que é porque ele tinha uma humildade, ele errava, mas ele sempre pedia perdão, ele reconhecia os erros. Exatamente. Ele reconheceu, chama de isso. humildade de reconhecer os erros. Davi nunca se vitimizou. Pequei eu, somente eu pequei contra os céus. Senhor, perdoa-me. Acabou. O que Adão fez aqui, olha, já tocou a culpa de cara na mulher. Olha, a mulher, presta atenção, Adão culpou a mulher e espante culpou a Deus. Porque ele falou assim: olha aqui, a mulher que tu me deste fez eu pecar. Tipo assim, eu estava tranquila que tu criou a mulher, a culpa é tua, Senhor, e dela, não é minha. Já de cara se vitimizou. Primeiro ele culpa Deus, depois a mulher. Aí Deus vai e fala: opa, você já conheceu o mal, amigo. Você já está manifestando o mal perfeitamente. Já terceirizou de cara. Aí chega aqui para a mulher e pergunta: e aí? Aí a mulher novamente se vitimiza: olha aqui, a serpente me enganou, eu comi. Terceirizou novamente. Ninguém assumiu. E disse o Senhor Deus à mulher: por que fizesse isso? E disse a mulher: a serpente me enganou, eu comi. Então o Senhor disse à serpente: por que fizesse isso? Maldita será mais que toda a fera e mais que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás e pós comerás todos os dias da tua vida. Presta atenção. Esse decreto aqui não é para o diabo, é para a serpente animal, ok? Por quê? Porque a serpente animal emprestou o corpo para Satanás. E tudo indica, até mesmo pela biologia, pelos estudos, que a serpente antigamente ela não é do jeito que a gente conhecia. Ela tinha patas como largato e possivelmente tinha asa. Ela não andava rastejando. Presta atenção. Só que ela emprestou o corpo para o diabo. Repete comigo: Deus é espírito. Qual que era o único ser que estava ali? Espírito que não quebra princípio. Porque Deus ele falou assim: eu crio o homem em minha imagem e semelhança, e o homem vai governar a terra. Ele não falou que nem o espírito ia governar a terra. Ele falou que o homem ia governar a terra. Deus
Repete comigo, Deus Deus não quebra não quebra princípios. princípios. Ele não interferiu, porque, repete comigo, Deus era ilegal na terra. Isso é forte, pessoal, isso é reino. Vamos entender. Por quê? Porque Deus ele estabeleceu um princípio e ele não quebra. Eu não sou homem para que minta, nem filho do homem que se arrependa. Tendo dito eu, acontecerá. A minha palavra não sai vazia, ela vai e faz aquilo que eu propostei. Então Deus ele entregou o governo para o homem. E depois ele fala que o reino dele não era na terra, o reino dele era no céu. O reino do Pai é no céu. Do Pai no céu. Exatamente. Então o que acontece? Deus não interferiu. Deus virou para a serpente e falou aqui, olha aqui, você vai rastejar, você vai ser o animal mais maldito da terra e tu vai comer pó. Esse sentido de comer pó é duplo. Porque no final do decreto, ele já decreta para a questão espiritual, para o Satanás. Marcelo, a serpente que ela deu o corpo dela pro diabo. Ela emprestou o corpo, o diabo entrou nela. E o diabo? É espírito, né? O diabo é espírito. Mas ele incorporou. Ele incorporou porque ela falou. Eu estou entendendo a pergunta dela. É, Ele entrar de outro animal. Mas entrou nela, porque ela não era um dos piores animais. O decreto aqui ele fala assim, por quanto fizer ser maldita será mais que toda a fera. Ela não era um animal maldito. Ela não era um animal de baixo nível de fera. Ela tinha suas características que elevava mais que o outro animal. Porque Deus fala, você vai ser o pior. No começo, Por conta disso. no começo ele coloca ela como mais astuto dos animais. Mais astuto. Olha lá. Aí ele já tinha dado para Adão dar o nome para os animais. Deus tinha Mas é uma coisa interessante também, né? Você dá. O diabo ele sabia as características das coisas Sim. dela. Por isso ele se aproveitou Sim. e, né? Então, olha só. Então Deus aqui no final ele diz assim, sobre o seu ventre andarás e pós comerás todos os dias de sua vida. Esse decreto, pós comerás todos os dias de sua vida, ele é duplo. Ele é tanto para o animal como para o Satanás. Satanás ele é um ser que ele não respeita a barreira. Ele usou do livre-arbítrio do animal e penetrou nela. Você pode ter certeza, ele teve 1000 anos para fazer isso aí. Ele é astuto. Entende? Deus era espírito, só que ele não ia quebrar o que ele estabeleceu como regra. Ele não, o Senhor não quebra princípio, esquece. Jesus, repete comigo, Jesus veio na terra e quebrou todas as regras. Mas nenhum princípio. Deus não quebra princípio. Presta atenção, Deus não quebra princípio. Aí ele vai aqui, e a mulher disse, Deus começa a dar os decretos. E a mulher disse, multiplicarei grandemente tua dor, a tua conceição, e com dor darás luz a filhos. E o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. Abre parênteses aqui, vamos explicar tudo. Por que o teu desejo será sobre o seu marido? Presta atenção, o homem biologicamente ele é mais forte. E naquele tempo era tempo de caça. Não é o tempo moderno que está tudo pronto. O camarada tinha que sair para caçar. Tinha que usar força braçal. Tinha que lidar com os bestas, com feras. E quando Deus toma essa atitude, os animais perdem aquela graça de ser dócil. Os animais passam a ser hostis. É só você continuar lendo e você pegar textos de profeta Isaías, ver que os animais, eles passam a ser animais ferozes. E Adão tinha que passar a se preocupar com os animais. Porque os animais até então não atacavam eles. Mas depois da queda, tudo isso aconteceu. Porque toda a terra ela foi amaldiçoada. A interferência do bem e do mal se esparramou sobre toda a terra. Vocês estão compreendendo isso? Então ali, Adão passaria a viver de caça e de semear e de cultivar a terra. Coisa a qual ele não fazia. Adão não tinha trabalho no Éden. Ele só tinha que expandir o Éden, que é o governo de Deus.
Ele só tinha que fazer isso, ele não tinha que trabalhar, ele não tinha que plantar, ele não tinha que arar, ele não tinha que lançar semente, ele não precisava de fazer nada, absolutamente nada. Só governar. A partir disso ele teve que trabalhar, suar, se proteger, caçar, entende? E a mulher era ficar dependente. Por quê? Porque biologicamente é mais forte, não tem como. Eu sei que a turma da lacração odeia isso, mas isso é um fato, ok? Não adianta. Porque hoje é tudo igual, não é igual. Deus ama da mesma forma, mas biologicamente não pode colocar uma mulher para lutar com um lutador no UFC na categoria homem. E vice-versa, não pode isso, ok? Então assim, por isso o desejo será, porque ela ia ficar dependente dele, e é o que acontece. E a árvore da vida dava o poder de eternidade. E Deus fala, façamos, como ele disse no princípio, ele falou, tomamos a atitude de tirar a árvore da vida de acesso ao homem. Porque, repete comigo, aqui vai entrar a salvação. O plano da cruz. Entende? Não é o primordial. É novamente um acesso que nos conecta a Deus, que nos traz novamente para a natureza inicial em Cristo, uma nova criatura, para poder acessar novamente o reino. Por isso que Jesus foi cortado, né? Porque presta atenção, olha a atitude de Deus. Deus fala para que não estenda da mão e coma e viva eternamente, porque o homem seria eternamente mau. E ponto final. E o propósito de Deus ia acabar. Mas lá no profeta Isaías eu anuncio o fim desde o princípio e digo: o meu conselho é forte, o meu propósito é forte e subsistirá. Acabou. Aí Deus aqui toma uma atitude. E Deus disse ao homem: é como um de nós, conhecendo bem e o mal, mas por conta da natureza. Peraí que agora eu mudei aqui. Qual versículo eu parei? 23. É o próximo 23. É que aqui já está aqui na minha vibração. Então declarou Deus: eis que agora o ser humano tornou-se como um de nós, conhecendo bem e o mal. Não devemos permitir que ele também estenda a sua mão e tome do fruto da árvore da vida, comendo possa viver para sempre. Alguma tradução, eternamente. Por isso o Senhor expulsou o homem do jardim do Éden e fez que ele lavrasse a terra do qual a vida se tinha formado. Deus baniu Adão e Eva no lado leste do jardim do Éden e estabeleceu os seus, repete comigo, querubins e uma espada flamejante que se movia em todas as direções, evitando assim que alguém tivesse acesso à árvore da vida. Se vocês forem lá para o livro de Apocalipse, eu vou ler aqui, Apocalipse 22, do versículo 1 a 5, a árvore da vida está lá. Deus, ele expulsa o homem para não tocar na árvore da vida, para não viver eternamente, coloca 4 querubins e mais uma espada flamejante em volta dessa árvore. Para ninguém, para nenhum ser, tanto espiritual como carnal, tocar nela. Deus toma uma atitude drástica. Cada anjo querubim desse dá a mesma patente de Satanás. Querubim. Deus colocou 4 e uma espada para guardar essa árvore, para ninguém tocar nessa árvore. Então o homem aqui passa a morrer. A serpente não falou uma mentira. Ele não ia morrer. Só que ela não sabia que Deus ia tomar essa atitude de tirar a árvore da vida. Qual que é em Apocalipse? Apocalipse capítulo 22, versículo 1 ao 5 diz assim: e mostrou-me um rio puro de água viva, clara como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. E no meio da sua praça, de um lado para o outro, estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a saúde das nações.
Ali nunca mais haverá maldição contra alguém, nela estará o trono de Deus, repete comigo, trono de Deus, trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão, e verão o seu rosto nas suas testas, estará o seu nome. Ali não haverá mais noite, e não estarão de lâmpada, nem de luz do sol, porque o Senhor Deus ilumina, e reinarão para todo sempre. Apocalipse capítulo 2, versículo 7. Quem tem ouvido, ouça que o Espírito diz à igreja: ao que vencer, lhe darei de comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Então presta atenção, a árvore da vida, ela é a representação da nova aliança, a qual é a Santa Ceia, a qual fazemos. Só que Jesus diz: fazei isso em memória de mim até o quê? Quando ele voltar, acabou a Santa Ceia. Aí vai ser o fruto da árvore. Porque lá em Apocalipse, no final, fala que a Nova Jerusalém, ela desce dos céus para a terra. E o fruto dessa árvore é para a cura das nações. Jesus falou: vocês vão fazer isso em memória de mim até que eu venha. Porque a representação da vida eterna já está em mim, em você, em Cristo. Só que essa Nova Jerusalém, ela desce para a terra. A Bíblia diz que o seio de Abraão, que é onde o ladrão foi, repete comigo, o ladrão não foi para o reino. Ele foi para o paraíso. Ele pediu o reino. Ele quis roubar até o reino. Senhor, me leva para o teu reino. Jesus falou: ainda hoje será comigo o paraíso. O paraíso é o seio de Abraão. Em Hebreus fala que estamos rodeados com uma tal grande nuvem de testemunho dos santos que morreram em Cristo. Essa nuvem de testemunho vai vir como testemunho junto com o Senhor, quando ele voltar montado no cavalo, junto com seus anjos, para separar o que é palha e fogo. A palha vai se queimar no fogo, o que é trigo e o que é moço vai se queimar. A vinda dele será como nos dias de Noé. O Senhor vai arrancar da terra os ímpios, e os justos vão prevalecer sobre a terra. Num piscar de olhos seremos arrebatados nas regiões celestiais. Regiões celestiais em Cristo Jesus, repete comigo, não é céu. Não é céu. É posição. É posição. De governo. De governo. Por isso que o apóstolo Paulo disse: deixa as fábulas. Deixa as fábulas. O Senhor o tempo todo fala que os céus são do Senhor, mas a terra entregou para os homens. A palavra diz que há dois tronos. Jesus disse: eu venci e me assentei no trono do Pai. Pode repetir: me assentei ao trono do Pai. Me assentei ao trono do Pai. Aquele que vencer vai se assentar à minha direita, no meu trono. Você não vai sentar do lado do trono do Pai, esquece, você vai sentar do lado do trono do Cordeiro. E a palavra diz que o trono do Cordeiro, vou achar a base aqui para vocês aqui. O trono do Cordeiro é o trono de Davi. Salmo 89, 3 ao 4. Fiz uma aliança com o meu escolhido e jurei ao meu servo Davi, dizendo: a tua semente estabelecerei para sempre, edificarei o teu trono de geração a geração. Para sempre é sempre, ok? Geração em geração. Jeremias capítulo 36, versículo 14 ao 17. Eis que vem dia, diz o Senhor, que eu cumprirei a boa palavra que falei à casa de Israel e à casa de Judá. Naqueles dias e naquele tempo farei brotar a Davi um renovo de justiça. Ele fará juízo e a justiça ele fará juízo e justiça. Nossa, é muito ruim isso aqui. Na terra. Naqueles dias Judá será salvo, Jerusalém habitada seguramente. Esse é o nome com o qual Deus a chamará. O Senhor é a nossa justiça. Porque assim diz o Senhor: nunca faltará a Davi, homem que se assenta sobre o trono da casa de Israel. Então vê, esse renovo que vai fazer brotar e que ele vai governar sobre justiça, que ele é o justo, é o Senhor.
Jesus, ele é o juiz, a qual todo joelho se dobrará e ele vai fazer justiça. Porque ele é o justo. E a retidão do trono dele é retidão e justiça. Por isso que quando chamaram Jesus de bom, ele não aceitou o título. Bom é meu Pai. Por quê? Porque todo juiz não pode ser bonzinho, ser bom. Juiz tem que ser o quê? Justo. Não, na justiça ele agrada os justos e vai desagradar os ímpios. Isso é um fato. Então Jesus não aceitou o título de bom porque ele é juiz. Então da descendência de Davi vai ter um renovo, é o Senhor. 2 Samuel capítulo 7:16. Porém a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre. Diante de ti do teu trono será firmado para sempre. Falando do trono de Jesus aqui. É uma palavra profética para o Messias. Apocalipse capítulo 3, versículo 20 e 22. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei na sua casa e com ele cearei, e ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com o trono do meu Pai. Então veja, o trono de Jesus é um, o trono do Pai é outro, ok? O trono de Jesus é o trono branco. Isaías capítulo 9, versículo 7. Esse é o principal, eu quero que você marque aí. Isaías capítulo 9, os outros são só base. Isaías capítulo 9, versículo 7. Isaías capítulo 9, versículo 7. Alguém lê para mim? Para que se aumente o seu governo e venha paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer, o firmar, mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos exércitos fará isso. Quando Isaías profetizou isso, Davi já tinha morrido. Do aumento desse principado da paz não haverá fim. Está falando de Jesus. E sobre o trono de Davi e no teu trono para o governar. Então veja, Jesus vai se assentar sobre o trono de Davi. Eu te pergunto, o trono de Davi é céu ou é terra? Terra. Por que o pessoal, os crentes, querem para o céu? Muda esse conceito, pessoal. Se nós somos salvos, a gente vai para o seio de Abraão. Só que nós não ficaremos no céu. O nosso corpo será transformado e glorificado. Nós não vamos perder a matéria. Os que morreram vão ressuscitar. Jesus, ele é o único ser que ele está lá no céu agora, corpo, alma e espírito. Não é o único, tem Elias e tem Enoque também. Mas ele está com o seu corpo físico com as mãos furadas. O mesmo corpo que ele tinha aqui ressurreto, vai ser o corpo que eu e você vamos ter. Um corpo totalmente glorificado. Então, o trono de Davi será estabelecido sobre a terra. O governo de Deus será estabelecido sobre toda a terra. Para de ansiar o céu, porque quem ansiou o céu foi o diabo. E Deus o derrubou. A palavra é clara em Salmos: os céus são do Senhor, a terra ele entregou para o Filho do Homem. Ninguém vai chegar ao céu. Os céus são do Senhor. O Senhor vai vir, vai sentar no trono de Davi, como nos dias de Noé. Os ímpios serão eliminados da terra, os justos permanecerão e governarão com ele juntamente. Num piscar de olhos seremos transladados. Ei, você não vai para as nuvens. Que papo furado que é esse? As regiões celestiais você acessa agora. Repete comigo. É acessável agora. Se você eleva, quem entende física quântica, entende de dimensões, se você se eleva, todas as bênçãos foram liberadas nas regiões celestiais em quem? Em Cristo. O transladar, o piscar de olhos, vamos ser transladados em posição de governo. Aí entra a questão de quem é salvo e de quem é reinante. Jesus disse: a salvação é pela fé, é pela graça. Repete comigo: nada do que eu faço Nada do que eu faço vai me salvar.
Vai salvar. Eu tenho que reconhecer o sacrifício do pai no filho. Eu reconheço aquilo que Deus pediu para Abraão fazer com Isaac e não permitiu que fizesse, e o próprio pai fez com o filho dele. Quando eu reconheço esse sacrifício do pai no filho, eu acesso o sangue. Repete comigo: salvação. É acessar o sangue. Então, quando eu aceito esse sacrifício, eu acessei o sangue. Eu sou salvo. Repete comigo: salvação. Não é meritocracia. Meritocracia. Deu nó até na mesa lá. Então o que significa? Não é pelas suas obras salvação. Não é por merecimento. Não é o que eu faço e deixo de saber que me habilita para ser salvo. É a graça. Ok? Agora Jesus disse isso. Só que Jesus disse outra coisa também. O reino de Deus é tomado por esforço. E aqueles que se esforçam se apoderam. Meritocracia. Merecimento. Então Jesus está com bipolaridade? Repete comigo: não. Interpretações erradas do sistema religioso. Eu pergunto para vocês aqui. Morre está onde? Esse negócio que foi para o céu. Só um minuto. Não. O céu é o seio de Abraão. É o paraíso. É o estado de glória já. É o estado de glória. Quando o céu está, É. E o céu é uma dimensão, pastora. Não é céu, é uma dimensão. Está aqui do nosso lado, ó. Está aqui do nosso lado. É uma camada para cá. Em hertz. É o que ela acessa quando ela está lá no quartinho, orando. Quando você faz o jejum, você começa a quebrar a tua carne para acessar essa dimensão aqui. Está aí pertinho. É aí pertinho, ok? Está do lado, ok? Monte da Transfiguração. Se sente onde? Monte da... Onde que eu parei, só para eu não me perder. Estava falando algo aqui. Eu não consigo. Meritocracia. Deixa eu só terminar isso, eu volto aí. Eu pergunto para vocês aqui. No céu tem hierarquia? Tem. Na terra tem? Tem. E no inferno? Tem. Então o conceito de igualdade não existe no reino. Eu pergunto para vocês. O apóstolo Paulo foi um dos maiores pregadores do reino, sim ou não? Sim. Você acha que no mundo espiritual, no reino, ele tem a mesma posição que o ladrão da cruz? Não. Não tem. Porque o reino de Deus é tomado por esforço. O esforço é os galardões. Os galardões é o que vai te colocar em posição de governo. Num piscar de olhos. É o que você fez para o reino. Não é para a igreja não, tá? Não é para o templo não, porque o pessoal confunde. Aí eu sirvo, eu limpo o chão, eu varro, eu lavo o banheiro, não estou servindo a Deus. Não, você não está servindo a Deus não. Você serve a Deus com o próximo. Você serve a Deus como Jesus servia a Deus, não como Marta servia. Amando o próximo, fazendo para o próximo. Respeitando a Deus no próximo. Deus, repete comigo, Deus escolheu ser amado no próximo. Então os galardões vai ser o que você fez para o reino. Se eu ganho uma pessoa para o reino, discípulo para Jesus, Jesus disse, ide fazer discípulos. Foi só isso que Jesus falou. Mas a galera quer fazer tendas. Repete comigo, tendas. O que Pedro falou no Monte da Transfiguração? Senhor, vamos fazer uma tenda para você, outra para Moisés e outra para Elias. Esse é o sentimento carnal, de fazer tenda. E a palavra fala que Pedro não está falando nada com nada, porque estava na carne. E lá o pai bradou, esse é meu filho amado, em quem minha alma se compraz, ouvi-lo e segui-lo. Deus acrescentou algo mais que quando foi no batismo, ouvi-lo e segui-lo. A declaração foi a mesma, filho amado em quem minha alma se compraz, ouvi-lo e segui-lo. Por quê? Porque Pedro estava querendo fazer tendas para Moisés e para Elias. E Moisés e Elias apareceu para o Senhor falando do porvir. Sabe qual era o porvir? A crucificação. Da onde que saiu Moisés e Elias? Uma camada de dimensão.
do paraíso. Saiu do Antigo Testamento, né? Mas bem próximo também, né? Não, Moisés e Elias apareceu no Monte da Transfiguração. Monte da Transfiguração. Quando Jesus sobe o monte com Pedro, Tiago e João, Sim. o corpo de Jesus ele é transfigurado e parece Moisés e Elias e conversou com Jesus. E Pedro viu Moisés e Elias. Vão fazer tendas. Só que quando acaba a visão, Pedro consegue erguer e ver só quem? Só Jesus. E Deus fala, ouvir e seguir, ó, larga Moisés e Elias. Foca nesse aqui, que é o caminho, a verdade e a vida. Mas a galera gosta de ficar aqui, ó, lei de Moisés. Vamos seguir Moisés. E o próprio apóstolo Paulo em Cristo falou, o fim da lei é o quê? Cristo. E a galera quer o quê? Quer a lei, quer as regras. O reino forma discípulos para Jesus. A religião, ela forma discípulos para Moisés. É uma tremenda diferença. Então, Marcelo, lá em Israel, aqueles que vivem, que seguem esse Alcorão, que ainda estão na lei de Moisés, o Torá e o Alcorão. A Torá, mas é um Alcorão, não é? Não, o Alcorão é dos muçulmanos. Dos muçulmanos, Eles ainda vivem esse tempo de Moisés, eles estão esperando ainda. A verdade é o seguinte, os judeus, eles seguem a Torá, que são 5 livros que a gente tem que Moisés escreveu. Então a Torá são os 5 livros de Moisés. Só que eles não têm a Torá como base, somente. Eles têm o Talmud. Repete comigo, Talmud. Talmud é o livro da história dos judeus. Lembra lá em Reis, em 1 Crônica, 2 Crônica, 1 Reis, 2 Reis? E fizeram o mal que era aos olhos do Senhor? Os relatos desse tempo, desses reis, desses aprendizes, dos postes de idolatria, de adoração, quando Salomão deita com 1000 mulheres e traz a cultura dessas mulheres para dentro de Israel, que eram culturas pagãs, o que eles aprenderam naquela época está tudo no Talmud. Quando Israel foi cativo ao Egito, está dentro do Talmud. Quando Israel aprendeu a feitiçaria do Egito, está no Talmud. Quando Israel aprendeu a feitiçaria da Babilônia, está no Talmud. Então o judeu, ele crê em espiritismo, ele crê em magia, ele crê em portal, ele crê em tudo, menos no cristianismo. Ok? Então não acredita em Jesus. Hoje tem satanista que declara judeu, está tudo certo, eles creem em tudo mesmo. Mas esse povo é o povo escolhido de Deus, porque nós somos enxertados na videira. Por conta da rebeldia deles, a graça veio para os gentios. Se Deus não poupou de julgar a nação escolhida, jamais nós que somos enxertados. Então não é para nós nos glorificar. Deus vai se voltar para esse povo, e esse povo vai reconhecer que Ele é o Senhor. Só que eles esperam, irmã, a segunda vinda de Jesus para nós, como fosse a primeira para eles. Por quê? Exatamente porque Judas traiu Jesus. Ele queria que o reino de Deus, do Messias, viesse e subjugasse Roma. Só que Jesus falou assim, ó, o caminho não é esse. O caminho é cruz, para restabelecer o que Adão perdeu no Éden, porque lá, eu não li aqui, mas está escrito também, do fruto dessa mulher, quando ele sentencia o homem, ele sentencia a mulher, sentencia a terra, sentencia a serpente, animal, e ele sentencia também o diabo. Ele disse aqui, olha aqui, diabo, eu estou ilegal na terra, porque eu sou espírito, mas do fruto dessa mulher aí, ó, que você enganou, vai nascer um que vai pisar na tua cabeça. Qual que é a expressão de Jesus na Bíblia? Filho do homem. Jesus veio legalmente na terra como homem. Por isso que todo espírito que não confessa que Jesus veio em carne e osso é o espírito de anticristo. É justamente porque Deus decretou lá no Éden que ele viria na terra e pisaria na cabeça do diabo. Deus se esvaziou da glória dele, se fez como homem, nasceu de uma mulher e pisou na cabeça do diabo. E restabeleceu o acesso ao reino que Adão tinha perdido para todos aquele que aceita o sacrifício dele, a qual ele é a porta de entrada para o reino. Quantos estão entendendo isso? Amém. A salvação não é o tudo, a religião prega a salvação como se fosse tudo. Não é. Deus tem um propósito anunciado em Isaías 46 e ele vai cumprir todo o propósito dele. A salvação faz parte desse propósito. É fundamental, faz parte.
Só que os judeus não aceitam isso, porque eles creem que o Messias vai vir, e há uma profecia que ele vai vir dessa forma, só que é a segunda vez, que ele virá montado num cavalo, com ele vai trazer espada e juízo, e todos os reinos vão se prostrar perante ele, e ele vai governar sobre a terra. Judas queria naquela época, os judeus queriam isso naquela época, eles não aceitaram Jesus, porque eles creem que o Messias vai vir para fazer isso, mas é a segunda vida, entende? Aí o que vai valer vai ser os galardões, quem creu. Essa foi a causa que Judas traiu o Senhor. Ele queria que o reino subjugasse Roma, que oprimia eles. Ele falou, não, o reino de Deus está dentro de mim e de você, está dentro de vocês, e você começa a viver, reinar sobre a terra desde já. Quanto mais posição de governo o homem toma na terra, mais exerce a autoridade do reino de Deus sobre a terra. Gente, a palavra diz que nós somos o quê? Embaixadores do reino de Deus. O que faz o embaixador? Traz a cultura do reino de Deus para a terra. Por que o crente quer ir para o céu? Olha, Jesus orou, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Não, mas vamos todo mundo para o céu. O crente quer que a terra exploda e que ele vai para o céu. E Jesus está falando, seja feita a tua vontade, Senhor, assim na terra como é no céu. O céu não tem problema, o céu não tem prostituição, o céu não tem escassez, no céu não tem guerra, está tudo certo no céu. O problema está aqui, por conta de Adão. A gente tem que entender isso, senão a gente vai ficar vivendo um engano. Porque se você sabe qual é o propósito de Deus, você cria discípulos para o reino e não para a religião. O que adianta um monte de crente falando que Jesus é Deus, mas não cumpre a vontade de Deus, que é tomar a terra para que os justos governem a terra. Todo mundo está brigando pela terra, porque o bendito do crente quer sair da terra. Deus não nos chamou. Jesus chegou a orar, Pai, eu rogo, não os tire da terra, Pai, mas livra ele dos malignos. Essa foi a oração do Senhor. Mas o povo quer sair daqui, Fabiana, pastora Tereza. Quer, dá linha disso aqui. Em Mateus 17, né? Deus tem um propósito. Deus tem um propósito. Ele quer que eu e você, como justo, governe a terra. Porque quando o justo governa, o povo se alegra. Quando o ímpio governa, o povo chora. Entende? A briga a treta é por conta da terra. A gente tem que entender isso aí. Porque o que acontece? Quando você entende isso, você começa a ansiar para governar a terra. Para a expansão do reino. É uma juíza de excelência. É um médico de excelência. Então você tem que focar o topo da medicina para chegar lá e falar: Jesus Cristo é o Senhor e reina através de mim. Entende isso? É isso que tem que acontecer. A gente tem que conquistar os montes para o Senhor. Porque o fim virá em Mateus 24. Repete comigo: o fim virá. O fim virá. Enquanto Enquanto o Evangelho do Reino for pregado sobre toda a terra. Sobre toda a terra. Eu te pergunto para você, não é terremoto, não é guerra, não é nada disso aí. O povo é teoria de, nossa gente, se você ouvir o YouTube esses dias, você quer morrer. Vai para o céu logo. Jesus volta logo, isso aqui está explodindo, não. Jesus falou, vai ter guerra, rumores de guerra, vai ter confusão, nação contra nação, mas aí que está na terra, tem a primícia, do Espírito Santo. Se a pessoa está viva, ela tem essa primícia. O derramar do Espírito é outra questão. Jesus disse: ficar em Jerusalém até que fosse revestido do Espírito Santo. Mas o Espírito Santo já estava neles, porque eles curaram enfermos, expulsaram demônios antes disso. Entende? Só que o derramar do Espírito é para aqueles que buscam. A premissa do Espírito Santo, todo mundo, se a pessoa está viva, ela tem o Espírito Santo. Você pode ter certeza que ela sabe o que é certo e o que é errado. O que ela está exercendo é o direito de escolha dela. Só que o direito de escolha não vai te dar para você escolher aquilo que você plantou.
O direito de escolha é para você plantar, seja o bem ou seja o mal. Se você plantou limão, você vai chupar limão. Você não vai chupar laranja. Porque aí entra a lei universal, que é causa e efeito, e entra a lei de Deus, que é Gálatas 6, 7. De Deus nos zomba, o que o homem semear, ele vai ceifar. E ponto final. Então o direito de escolha é para mim escolher se eu lanço semente boa ou má. Se eu lançar semente boa, eu não tenho como escolher colher semente má. E vice-versa, entende? Seu direito de escolha, ele é para que você plante e escolha seu caminho. Depois que você escolheu, não tem como. A consequência ela vai vir. Não importa. A pessoa adulterou, arrumou um filho fora do adultério, vai ter problema pro resto da vida. Ok? A gente vê isso. E outra coisa, eu até postei hoje no YouTube, a palavra diz sim: no mundo tereis aflições, eu entendo de bom ânimo que eu venci o mundo. Tira essa palavra mundo e coloca sistema. Porque o mundo não é a criação. O mundo, ele é o sistema que opera. O sistema, quando a Bíblia fala o mundo já está na mão do maligno, repete comigo, não é a criação. Não é a criação. Quando Deus criou tudo, ele falou, tudo é muito bom. E ponto final. O mundo está na mão do maligno, é o sistema de crenças está na mão do maligno. E o apóstolo João disse assim, esse é o anticristo que há de vir e já veio e já está no meio de nós. Há 2000 anos atrás o anticristo já estava e está hoje. Quem que é o anticristo? O sistema que se levanta contra tudo que é de Deus. Então fala assim, o problema do mundo hoje é a cultura. E a cultura do diabo, que é o mundo, que é o sistema, vai fazer guerra com a cultura do reino de Deus. Então quando Jesus disse, eu venci o mundo, tem de bom, eu venci o sistema, tenha bom ânimo. Quando ele disse assim, o justo passa por muitas aflições, eu porém o Senhor os livro de todas elas. Sabe qual que é a aflição que você vai passar? A única que Deus vai te livrar, que Ele prometeu te livrar de todas, é a aflição da guerra de cultura, da gente se posicionar a favor da cultura do reino de Deus, falando, ei, o adultério é errado, o casamento entre pessoas do mesmo sexo é errado, isso é errado, isso é errado, isso é errado. Quando a gente se posiciona, a gente vai arrumar o que? Aflições. Repete comigo, Jesus ele foi preso e morto por conta das aflições que ele causou no sistema, que não aceita a cultura do reino de Deus. A pessoa e o crente principalmente tem a capacidade de pegar qualquer dificuldade da vida dele, porque ele está realmente, olha aqui, presta atenção, você acha que a pessoa ela está vivendo isso porque Deus errou ou porque ela plantou e está colhendo? Ela plantou e está colhendo. Então como é que ela fala, eu estou na prova, eu estou na luta, estou na dificuldade? Não, você está aí porque, me desculpa falar, você foi burro, você semeou burrice e você está colhendo burrice. E Deus não tem nada a ver com isso, porque se a aflição é por conta da cultura do reino, Deus vai te livrar. Faltou o culto racional. Faltou o culto racional. Faltou você saber de princípio, de cultura, de fruto do Espírito Santo. É igual Deus disse para Davi. Todas as guerras que Davi entrou em propósito do reino, Deus o livrou. Quando ele adulterou, a espada vai vir sobre sua casa, amigo. Não mandei fazer isso. Essa aflição não te livra. Pode ficar nela aí. O resto da tua vida. Da sua casa não vai apertar a espada. É filho que estrupou a irmã. É filho que tomou o reinado dele. Deu B.O. até o final da vida dele. Por quê? Consequência do pecado. Agora, as aflições que Deus colocou ele para a guerra, Deus livrou de todas. E Deus disse, tem te dado paz e descanso para Davi, o meu ungido. A gente tem que entender que quando a gente está no propósito, Deus vai nos livrar. Se não estamos, não vai. Se vira aí, você que se enfiou aí, sai daí você. Quando fala, nunca vi um justo nem desviado. Exatamente. O que É isso aí. Exatamente isso. Nunca o justo que vive da justiça, que vive de princípios, que vive da cultura do reino de Deus, que vive dos valores do reino de Deus, que vive dos frutos do Espírito Santo e que não quebra nenhum princípio, nenhum mandamento, esse não vai mendigar o pão. Você está mendigando, tem alguma coisa errada.
Lá atrás foi semeada alguma coisa e está colhendo. O que eu aconselho fazer? Planta muita coisa boa. O mais rápido possível. Sufoca, né? Para as sementes boas sufocar as ruins que você plantou. E Deus vai dando o caminho que, se você ganha para o reino uma alma, a multidão de pecado nosso é apagada. Então vamos falar, fazer discípulos para o reino. Discípulos para o reino. Porque a religião fala, Jesus é bom, Jesus é amor, bom, eu te amo. Aí quando te ganha, eu falo, se você sair daqui, a mão dele te pega, ele te mata, ele te arregaça, te arrebenta. Você conversa. Como é que você se desvia da presença de Deus? Me explique isso daí. Quando você começa a quebrar princípios. Você peca. Quando você quebrou princípios, pecou. Deixou de manifestar fruto do Espírito Santo, vai manifestar fruto de outros espíritos. A ausência do Espírito. Entende? Aí você começa a se afastar de Deus, mas você não está fora de Deus. Se você está vivo, você está dentro de Deus. Até quando você morre, você fica em Deus. Porque tudo existe e coexiste nele. Todas as dimensões. Quando fala de inferno, está falando para baixo, é frequências, ok? Rádio. Você vai sintonizar uma rádio, você quer ouvir difusora, você vai colocar na estação difusora. Tantos hertz. Você quer ir para diário, você muda os hertz. Você quer ir para dimensão, os hertz são baixados. São frequências. Não tem como, isso é comprovado. E a ciência já constata Deus, a ciência já não briga mais com Deus. A ciência moderna, a física quântica, não briga com Deus. A newtoniana sim, mas a quântica não. A gente tem que entender isso. Porque a fé, a ciência já entendeu. O que é a fé? A fé é a certeza das coisas que se espera e a prova daquilo que não se vê. É ou não é? Na física quântica, o que é? A física quântica fala que nós somos o observador e nós colocamos foco e energia, os átomos começam a agregar matéria e aquilo se materializa. Tem alguma diferença? Não. Deus nos criou em imagem e semelhança dele. Deus é um Deus que chama na existência. É energia. Eu não uso essas palavras aqui, irmão, porque às vezes, dependendo, a pessoa pode escandalizar. Então, Deus é um Deus que chama na existência aquilo que não existe como se existisse. Se eu sou imagem e semelhança de Deus, que em Gênesis diz que nós somos formados, nós somos o quê? Qual é a tua identidade? Se eu perguntar para você assim, qual que é o nome da irmã? Marta. Se eu perguntar para você, Marta, quem é você? Filho de Jesus. Sim. É uma Amém. identidade. Mas muita gente, essa é a tua identidade. Você é filho, mas a tua identidade inicial, semelhança de Cristo. imagem e semelhança de Deus. Essa é a minha sua identidade. A pessoa confunde uma aí fora, fala assim: quem é você? Ah, eu sou médico. Eu sou mecânico. Eu sou advogada. Não, você não é, você está exercendo. Mas você é imagem e semelhança de Deus. E Deus é um Deus que chama na existência aquilo que não existe como se existisse. Ok? Chama na realidade através da palavra. Repete comigo: palavra tem poder. Tem poder. Você sabe por que tem poder? Porque carrega frequência. Frequência. É uma seta lançada, né? É uma seta lançada. Por isso que Deus fala: da minha boca, toda palavra que é lançada, ela se cumpre. A minha também, a sua também. Se você pegar um vaso, plantar, comprar os dois hoje, regar da mesma forma, um você abençoa, outro você amaldiçoa, esse vai morrer em questão de dias, essa vai ficar bonita. Só por conta do poder da palavra, frequência, frequência, frequência. Então, se Deus nos chama na existência aquilo que não existe, eu e você temos a mesma capacidade. Diga assim: eu sou o Criador. Então, aí também está o poder do milagre. Quando você lança Sim. a palavra e você crê e você repete que você pode, que vai, o milagre Exatamente. acontece. Exatamente. Jesus sempre disse, Jesus nunca falou eu fiz. Jesus falou: a sua fé te curou, a sua fé te salvou, você manifestou o milagre. A mesma coisa do centurião. Um romano que não sabia nada do judaísmo, nada das leis, nada do templo, era um homem romano, um pagão que adorava coisas que não tinha nada a ver, e deixou Jesus maravilhado.
Porque ele falou, eu sou um homem de autoridade, digo para este vai e este vem. Da mesma forma, tu não precisa ir na minha casa, só diga uma palavra. Jesus falou, nunca vi em Israel tamanha fé. Fé é a certeza das coisas que não vê, que se espera. Na física quântica fala a mesma coisa. Nós somos o observador e os átomos estão à minha e à sua disposição. Quando você imagina algo e declara algo, você só declara porque você imaginou. Quando você imagina algo, você começa a agregar matéria, energia, os átomos começam a se juntar e começam a se materializar e criar a matéria. Então o que você quer, você profetiza. O que Deus disse para Ezequiel? Poderá, ó filho do homem, esses corpos ressuscitar? Aí Ezequiel disse, tu sabes, Senhor. Então Deus disse o quê? Deus não falou, volta aos ossos, falou assim, não. Então profetiza. O que você quer para a sua vida? É só você abrir tua boca e declarar. Mas declara. Eu lembrei do testemunho dela mesma, porque ela contou. Você lembra do testemunho que ela contou? Então. Do anjo? Sim, do anjo do óculos. Do óculos. Você creu, você moveu no mundo espiritual, irmão, e a coisa vai chamou acontecer. da existência. Você entendeu? Sim, chamei na Vai. nós falamos disso. Se materializou, né? Materializa, irmã. Você põe- e devolveu o óculos. Você pôs foco, você pôs energia, vai acontecer. Ok? Pode ir, já terminamos aqui. Então assim, a nossa identidade é imagem e semelhança de Deus. Deus é um Deus que chama na existência aquilo que não existe. O que você quer para a sua vida? Chama, abra a boca e acredita e espera acontecer. A palavra diz, concederei o desejo do vosso coração. Desde que, eu acrescento, que o desejo do seu coração não quebra princípios, não quebra valores e não quebra fruto do Espírito Santo. Deus vai conceder. Bem, eu sei os pensamentos de vós, pensamento de paz, não de mal, para vos dar o fim que desejeis. Deus está falando, eu quero dar o fim que você quer. Só que para isso você tem que estar alinhado, ok? No reino de Deus, não é uma vida de faz de conta. Ou você é, ou você não é. Ou você está nos frutos do Espírito Santo, nos princípios do reino, nos mandamentos, ou você está fora. Entende?